Caster, tudo bem com vocês? Aproveita para se inscrever, curtir, comentar e ativar o sininho, senão como você vai receber os próximos episódios, como o de hoje, que será ainda mais incrível. Eu estou com a Maria Eduarda Reia, mais conhecida nas redes sociais como Duda. E o que faz essa psicóloga ter um sonho tão audacioso de querer entrar na Fórmula 1? Ela é a inspiração e movida à adrenalina, porque ela quer levar a psicologia para as pistas. E o que essa pessoa maravilhosa vem enfrentando para entrar nessa profissão, nós vamos descobrir juntos. E eu tenho uma honra enorme para mim ter que entrevistar uma mulher que tem esse sonho que a gente sabe que é tão forte na parte masculina. E eu tenho ela aqui, é um prazer conhecê-la, Duda. Fico feliz com a sua presença. E como que, funciona isso? Como que você, primeiramente, chegou ao ponto de entrar na psicologia, se formar e ter esse sonho tão audacioso de entrar na Fórmula 1? Bom, Fabi, o prazer é todo meu. Estou muito empolgada de estar aqui e falando de algo que amo tanto, não só a psicologia, mas como o esporte em si. E é uma loucura, assim, começou antes mesmo de entrar na faculdade, então eu acabei de me formar, é algo muito recente. Eu comecei a assistir uma série na Netflix de automobilismo, porque até então eu não acompanhava nada. Qual é o nome? Era Drive to Survive, na Netflix. E tem várias temporadas, assim, ao longo do ano, é muito legal. Mas comecei a acompanhar com a minha família e eu tava na escolha do vestibular, o que eu ia prestar. Aí eu já queria psicologia, mas a minha família não estava aceitando muito, porque ainda na época era um grande preconceito, muito em relação a como vai ser seu futuro, psicologia para se entender, coisas assim. E aí eu falei, mas e se eu for pro esporte? Consigo cuidar disso, né? É uma outra área. E então foi aí, eu assisti a Fórmula 1 e falei, nossa, eles precisam muito de alguém que esteja lá trabalhando o mental deles. E a partir daí, eu nem sabia que existia psicologia do esporte. Eu achei que eu ia pegar a psicologia e colocar no esporte, mas que não existia já a própria psicologia do esporte. E depois eu fui descobrindo. E aí tá sendo um caminho até agora, né? E como foi você contar para os seus amigos ou pessoas próximas sobre esse sonho de entrar na Fórmula 1? Olha, é a coisa mais recente. Esse sonho já é antigo, mas as primeiras pessoas que eu contei foi a minha família. E desde o começo eles me apoiaram e cada vez mais eu sinto que eles são minha rede de apoio, que é muito bom, que ajuda muito na motivação, né? Porque é como você mesma disse, um sonho audacioso. Mas recentemente eu contei para as pessoas, eu falava, não, tô me formando em psicologia e quero trabalhar com automobilismo. Mas eu ainda não colocava o Fórmula 1, colocava o automobilismo para dar uma atenuada, assim, porque existe uma imagem, né? É um sonho um pouco distante, é difícil a gente conseguir enxergar. Então eu tinha medo do que as pessoas iam falar, comentar. Eu preferia falar, não, só o automobilismo e agora é algo que eu já comunico melhor, né? Você não acredita que, na verdade, esse sonho que é um pouco distante está na cabeça das pessoas e não na sua? Sim. De fato, cada um tem um sonho, né? Sim. Então, muitas pessoas nem param para pensar que seria uma possibilidade. Então, esse distanciamento, mas para tentar me preservar ali com a minha motivação, foi uma forma que eu encontrei. Mas hoje em dia, até o meu próprio Instagram é só a Fórmula 1, automobilismo, então, e eu falo em todos os lugares. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque assim as pessoas me conhecem por isso, tipo, a Duda do automobilismo, isso vai ajudando muito, assim. E como a psicologia pode ter um papel importante para os pilotos, principalmente a gente falando aí de Fórmula 1, para ajudar no desenvolvimento e até mesmo naqueles momentos que existe, né? A gente sabe aí tem sempre as corridas, os campeonatos. O que a psicologia pode ajudar os pilotos nesse sentido? Eu acredito que a psicologia, não só no automobilismo, mas qualquer esporte, ajuda como se fosse um treino físico.
e seria um treinamento mental, né? Então, muitas questões como foco, a motivação, o desânimo em relação a alguns resultados, a pressão. Na Fórmula 1 é um ambiente muito político, né? Que tem muitos patrocinadores envolvidos. Então, é muita pressão de todos os lados. E tem a própria motivação do piloto. Tipo, quero ganhar um campeonato mundial. Quero conquistar algumas coisas. E então ajudaria nisso, assim como a saúde mental. Até porque atleta de alta performance não significa saúde, né? Porque é uma rotina de treinamento muito intensa, fica longe da família, viaja muito, sono desregulado. Então estaria ali também como Eu chego a fazer uma metáfora que é como se eles tivessem uma barra assim de ferro grande, e principalmente esportes individuais, porque quando é coletivo pode compartilhar essa barra, né? Cada um tem um pedacinho. Mas quando é um atleta só, ele leva essa barra. E o psicólogo tá ali para ajudar a sustentar isso, né? Não só o psicólogo, é um trabalho muito disciplinar também, multidisciplinar. Então tem um fisioterapeuta, preparador físico, outras áreas. E quais são as principais diferenças entre a psicologia dentro do automobilismo comparado a outros esportes? Talvez a questão comercial, por ser um esporte muito político, né? Que tem um envolvimento ali de muitas trocas financeiras. Mas, em geral, eu acredito que a pressão que o atleta sofre no automobilismo ou num tênis, num futebol, é muito parecido, né? Mas no futebol tem a questão que é o grupo. Então, o grupo vivencia junto. Automobilismo e outros esportes individuais é algo mais solitário, assim, né? Então, acho que seria essa a principal diferença. Não ter com quem dividir as responsabilidades. Sim, eu acredito também que mesmo com as equipes na Fórmula 1, que são as duplas, ainda assim eles competem um com o outro. Sim. Isso é nítido quando vemos até mesmo uma corrida, uma competição, que a gente olha, vou dar um exemplo aqui, porque já não vai valer mais, porque assim, o Hamilton ele já foi para a Ferrari, ele não tá mais na Mercedes, então eu posso usar esse exemplo. Mas, por exemplo, o Hamilton, ele deixar o colega passar na frente porque ele, por exemplo, não ganhou um título. Isso jamais vai acontecer. Nem com ele, nem com o Verstappen. O Verstappen agora, né, tá na linha de frente de todos os campeonatos, praticamente ganhando todos. Sim. Mas isso não vai acontecer, porque é o que você falou. Ali ele tá por ele, mesmo que seja equipes, ele vai querer passar na frente, não importa se o colega não ganhou na última competição. Então, isso que você falou, realmente, é uma pressão consigo mesmo, e mesmo que tenha equipe, é cada um por si, e na pista, a gente tá ali trabalhando, sim, mas fora dele, nos boxes, a gente é amigo. Então, mais ou menos mais também. Mais ou menos, né? Acho que o ano passado foi uma grande prova disso, e aí ainda a sua equipe pode ir contra você, né? Favorecer o piloto do que o outro. E aí, como fica a sua motivação, sua cabeça? Para onde vão seus objetivos, né? Então, a psicologia também entra nisso. Sim, com certeza. E você pode dizer também um pouco para nós como é enxergar a resistência de alguns atletas e equipes com relação ao suporte psicológico? No mundo em geral, agora no esporte, é algo mais comentado a psicologia, né? Cresceu muito após a pandemia, de forma geral, psicologia clínica. E a do esporte, junto com as Olimpíadas, deu um boom gigante, assim, pelas pessoas falarem. Agora, o automobilismo tá devagar, mas tá indo. Tá sofrendo algumas alterações. Os pilotos estão falando mais. O ano passado, o Hamilton falou, o Norris falou muito e foi muito criticado por isso. O Russell também falou sobre a importância da saúde mental. Então, eles estão falando mais. Mas, até mesmo perguntando pra Mariana Becker, que tá ali, ela me falou que alguns até podem fazer acompanhamento psicológico, mas não vai falar. Porque tem o medo da mídia, o receio de como as pessoas vão encarar aquela notícia. Então, é algo que é um pouco mais escondido. Mas, assim, eu também tô em outra imersão, que é só para meninas. Então, acho que é um assunto legal pra gente comentar. Que a Comissão Feminina Brasileira do Automobilismo tá fazendo um programa que tem várias palestras, assim, ao longo do ano.
e é gratuita. E lá você escuta engenheiras, não são só mulheres que falam, né? São só mulheres que participam, mas tem outros palestrantes. E a maioria fala isso. Olha, a gente percebe que a equipe precisa, o piloto precisa. Mas existe a questão da verba, né? E até credencial é algo muito caro hoje em dia. Então, levar mais uma pessoa para estar ali no box é o maior custo. Então, o que acontece? Os pilotos que vão procurar por fora. Né? Então, tem que partir deles. Que você citou, realmente, alguns eles citaram mesmo que tem esse acompanhamento com a psicóloga que vem ajudando muito na situação de pressão, ansiedade, porque é uma pressão extrema. Imagina, você tá ali mais de 200 por hora, se a gente não tem noção, na verdade, da velocidade que é um carro da Fórmula 1 sem estar dentro dele. Então, eu já fui aqui no Brasil, e foi assim, maravilhoso, só que na TV é legal, né, porque tem várias câmeras, você consegue acompanhar, ver dos bastidores como que realmente tá ali a corrida, mas pessoalmente você vê, vum, falou, ué... É muito rápido. É muito rápido. E falando da sua experiência, falando que você participa dessas palestras, eu queria que você falasse da Mariana Becker. Já que você citou, então já vamos falar dela. Primeiramente, como você chegou na mesma palestra ou foi em outro? Não, foi em outro evento. Um evento. Como que foi você chegar ao ponto de conseguir fazer essa pergunta para ela? Lembrando, né, ela é uma repórter renomada, né, da Fórmula 1, ela é da Band, né, e sempre tá... na verdade, é a principal a cobrir esses eventos, principalmente para fazer as transmissões no Brasil. Então, como que foi para você essa primeira experiência, que acredito foi incrível, inclusive, se você autorizar para eu colocar essa entrevista aqui no FalaCast pra galera assistir, vai ser incrível. Quando eu vi, gente, eu não tô deixando ela falar, mas é que eu fico, né, empolgada. Quando eu vi você entrevistando, eu falei, nossa, que animal, eu preciso perguntar. Então, como que foi? Não, é um prazer falar sobre isso, assim. Eu fui nesse evento em um ato de desespero, porque era o final do ano, e tinha acabado os ingressos da Fórmula 1. E eu falei, não. Tipo assim, não tem a possibilidade de eu não estar lá. Eu espero o ano inteiro por esse momento, assim. E aí eu descobri esse evento, que é muito um evento para marketing, para você fazer networking. E eu vi que ela ia estar lá. Eu falei, não, vamos tentar ir. E aí deu certo, eu consegui ir no evento, e aí era um evento que tinha vários apresentadores, a família Senna foi lá falar, foi muito interessante, até porque o ano passado foi em homenagem aos 30 anos, o falecimento do Senna. E aí, quando eu soube que ela ia estar lá, eu falei, não, vou ter que perguntar. Eu já sabia a minha pergunta, já tinha escrito, e ela fala muito bem, né? Sim. E você fica encantada, porque ela tá lá de pertinho, ela vive tudo aquilo, ela respira, assim. Então eu queria escutar tudo, ao mesmo tempo eu tava assim, ai meu Deus, é a minha hora, vai ter a hora de perguntas, eu preciso conseguir perguntar pra ela. Então foi um nervosismo, assim, que muitas coisas até esqueci o que ela falou, mas o mais importante foi que eu consegui fazer a pergunta. E foi incrível escutar dela, né? A percepção dela de como as pessoas estão indo atrás dos pilotos e como a Fórmula 1 tá começando a olhar, não necessariamente as equipes, mas as pessoas que compõem as equipes. E aí isso é uma esperança no coração, né? Porque é um ambiente muito fechado, com a presença muito masculina, então sempre vem aquele pensamento, eu, uma psicóloga, que já não é algo muito bem visto por enquanto, mulher, né? Que experiência é essa? Mas até é uma grande oportunidade de perguntar para ela, que é uma mulher que enfrentou muitos desafios para estar lá. Além desse momento, que acredito foi emocionante, você também teve outro momento que foi épico para conhecer os pilotos. Como que foi isso, assim? Além disso, ou teve mais algum que você gostaria de destacar que foi algo marcante para você? Eu acho que eu tenho 2. Não, o ano passado foi incrível, assim, muitas coisas aconteceram. O primeiro, eu tava na WEC, que é um outro tipo de categoria do automobilismo, mas é internacional. E aí eu tinha comprado um ingresso que dava direito à visitação dos boxes, né? Depois você tem que passar esses contatos aí, que eu quero também. Já tô. Pode deixar. E aí
eu parei em um que chama Vista Corse, que é uma modalidade, é um tipo de carro diferente e é patrocinado pela Ferrari. E eu fiquei olhando lá, porque eu tava muito encantada, assim. E aí eu fiquei muito tempo lá, muito tempo. As pessoas estavam indo embora e eu tava lá. Aí o engenheiro falou assim, vem. Aí eu falei... E ele era italiano, né? E eu aprendi um pouco de italiano justamente com esse sonho de ir pra fora e trabalhar com isso. E aí eu não lembrava mais, mas eu só falava grazie, e entrava. E eles ficaram impressionados, eles falaram, nossa, você é brasileira, e por que você fala italiano? E o meu sonho era ter explicado em italiano, mas foi em inglês mesmo, mas eles entenderam. Então foi um momento muito feliz, assim, porque foi uma oportunidade que surgiu. Foi uma prova de que os meus esforços estavam dando certo, né? Porque eu fui estudar uma nova língua, com esse objetivo. Então foi um reconhecimento. Tá ali de pertinho, perto dos carros. E aí eu acho que o outro foi o que eu entrevistei os pilotos, que isso foi algo extraordinário, assim, porque não tava esperando. Numa segunda-feira eu recebi a mensagem, porque era um concurso da Girls on Track. Na verdade, era Girls Like Racing. Não é a Girls on Track. Que é também um programa para levar mais mulheres pro automobilismo, né? É da Erika Prada, ela é uma querida, ela é uma engenheira que tá na Fórmula 4. E aí ela falou assim, vamos na sexta. E mandou mensagem, eu falei, meu Deus, eu vou lá. E aí eu cheguei lá e... Nossa, primeiro que tudo tinha dado errado, assim. Eu cheguei no lugar errado. E era no São Bódromo, aqui em São Paulo, né? Só que é muito longe, um portão do outro. Sim. E eu tinha um horário pra chegar lá. E aí não dava tempo. Aí eu falei, não vai dar certo. Eu já tava assim, quase chorando. Porque eu falei, gente, é uma oportunidade única. Eu preciso estar lá. Aí a Bia, que é uma das participantes do Girls on Track, que é da FIA mesmo, elas são reconhecidas pela FIA. Ela tava lá e daí ela me ajudou a entrar. E aí eu encontrei todo mundo, deu tudo certo. Mas a experiência foi muito gratificante, porque a gente viu bastidores, eu pude perguntar para os pilotos qual era a percepção deles em relação à psicologia. E pra quem você pergunta? É um sonho. Você lembra? Eram 2 pilotos, na verdade era Fórmula E, né? Eram 2 pilotos ali da equipe Andretti, que agora tem todo o meu coração, porque eles foram uns queridos. E é uma equipe vermelha também, então o meu lado Ferrari fica feliz. E aí eu perguntei pros 2, assim, né? E como é? E aí eles falaram que cada um tem uma rotina diferente ali de treinamento mental. Mas que eles fazem algumas coisas, mas não tem um acompanhamento mesmo psicológico, né? É um treinador ali que também faz desse papel, que ajuda, mas foi muito interessante estar ali de pertinho. Eu acredito que você já respondeu, mas vou fazer a pergunta de qualquer forma. Se você pudesse escolher hoje uma equipe da Fórmula 1, qual você entraria? Já tem a resposta, né? Porque ela já falou antes. Me adiantei, mas assim... Não, eu quero justificativa. Eu quero justificativa. Qualquer proposta de emprego, não existe favoritismo, gosto de todos os pilotos, estarei lá pela equipe. Mas a Ferrari, assim, foi como eu comecei a acompanhar, e agora a gente tem o Hamilton, então... Mas torço muito pro Leclerc, assim, comecei a acompanhar por ele, porque ele é jovem, né? Então eu me identifiquei muito com ele. E a história dele eu acho muito bonita, assim, porque ele tem vários momentos que ele demonstrou muita força e muita resiliência, né, na trajetória dele. Então eu torço muito pro sucesso dele, para que ele alcance esse sonho. E agora eu tô feliz demais que tem esses 2 pilotos na Ferrari. Esse ano vai ser nosso. Vamos ver também, o carro precisa acompanhar, porque não adianta ter 2 pessoas que têm uma grande competência e o carro não acompanhar, né? Não, aí o Hamilton vai falar assim, cara, eu me aposento, porque já não deu muito na Mercedes nos últimos anos, e aí agora tem que ir, né? Agora vai. Agora vai. Vai voltar agora e a gente vai conseguir ver mesmo como tá. Sim, já deu pra perceber, né, quem eu gosto mais. Sim. A história dele, assim, todos os pilotos são, todos não, mas a grande maioria ali que eu acompanho, os mais falados são ótimos, né, que, assim, infelizmente o Sérgio Pérez não está mais com a Red Bull, mas também, né, ele já
já fez muita história, já fez muitas coisas, então não participa mais. E ver o Hamilton poder ir para a Ferrari e ver que ele pode também ter grandes oportunidades, mais do que ele já teve, é legal. Então eu espero que essa equipe aí dê bastante risos de oportunidades e alegria para nós nos próximos campeonatos. Porque os últimos anos foram bem difíceis. Foram. Mas é isso, né? Vamos ver o que os mecânicos vão fazer. Estamos na torcida, né? Estamos na torcida. Aquele fã incurável. E eu queria saber também, quando eu olho aqui, eu vou ver as perguntas, a rotina mental de um piloto da Fórmula 1 é muito intensa, né? A gente sabe. E quais técnicas psicológicas pode ajudar no controle emocional durante uma corrida? Aí é uma pergunta difícil, assim, porque eu acho que depende de piloto para piloto. Sim. A gente fala que eles têm um pré-aquecimento, assim, antes da corrida. E o Gasly é muito famoso por isso, né? Porque existem vários vídeos dele pegando a bolinha de reflexo. Isso ajuda muito, porque ajuda na concentração e no foco. E pra corrida é ótimo, porque eles passam horas ali, fazendo o mesmo percurso. Então, eles têm que estar atentos. Tanto é que o começo e o final são onde tem mais acidentes. O começo é porque todo mundo tá assim, ou vai ou racha, e no fim é porque já tá cansado e começa, às vezes, a perder o foco, quando não é problema de carro ou acidente de outras pessoas, né? Além disso, técnicas de visualização são muito boas, assim, que o piloto... E tem vários vídeos deles fazendo, que ele imagina todo o circuito na cabeça, assim. Tem um do George Russell, que ele tá com o volante na mão, e ele mudando, assim, a marcha e mexendo o pé no acelerador. E mostra como ele já tem toda a consciência do traçado dele. Isso é muito importante, porque aí ele automatiza, é como nós dirigimos. É muito mais fácil depois de um tempo, porque a gente já não presta tanta atenção como tá dirigindo. E aí eles conseguem focar em outras coisas. Então eles não precisam focar no traçado da pista, pode focar na comunicação de rádio que eles recebem, nos pilotos à frente, na ultrapassagem, em estratégia. Então ajuda muito. Falo. Eu não conheço a fonte, mas que o Ayrton Senna fazia muito isso no cockpit. Antes de ele entrar, ele fechava os olhos e visualizava toda a trajetória, assim, caminhos de ultrapassagem. Então, são essas técnicas. Mas também é pessoal. Tem gente que gosta de escutar música como uma técnica de ativação. Tem gente que só gosta de ficar em silêncio. O Leclerc, que eu acompanho mais, ele é mais um que joga uma bola, faz alguma ativação física, assim, antes de entrar. O Daniel Ricciardo, que eu gostava muito, ele escutava bastante música. O Gasly é das bolinhas, ele é muito famoso por isso, né? Porque ele é muito rápido no teste de reação. Ele com outros atletas, assim, nossa, ele vai muito bem. Você citou um exemplo muito bom, que foi do Senna. Agora, o documentário, filme dele, mostra muito isso, principalmente a habilidade de dirigir na chuva. Assim, até hoje eu não vi alguém como o Senna dirigir na chuva e ter a concentração e a agilidade que ele tem. E você falou do mapeamento das pistas, e o Senna, ele fazia muito bem isso, principalmente na chuva, que é quando os pilotos, eles dão uma leve recuada, que é desacelerar justamente para não perder o controle numa curva, e o Senna era ao contrário, não, agora eu vou acelerar, agora eu tenho o controle, e ainda brincavam, né, falando que começou a chover, então o Senna vai ganhar, porque ele manda bem na chuva. Então, essa colocação que você fez, realmente foi muito boa, porque, de fato, o Senna, ele tinha tudo na mente, assim, dava pra perceber nas cenas, né, do filme, que o foco dele, assim, ele tinha um hiperfoco surreal, que ele dominava tudo. E quando chovia, não tinha outro, era Senna. Então, foi muito bom assistir esse filme, documentário, porque me fez pensar e refletir várias coisas até da minha vida. Porque ele era muito justo. Eu não cheguei, infelizmente, a assistir, acompanhar, porque eu nem era nascida, mas... Eu também não. Mas o fato de terem
reconstruído a história dele para mostrar para a nova geração que começou a acompanhar a Fórmula 1 e começou a acompanhar alguns pilotos de preferência, foi incrível de ver, assim, a gente sabe, todo mundo sabe quem é Senna, só que não sabia a história por trás, até ver o filme, e isso foi incrível, porque, nossa, é cada frase, é cada forma de ética que ele tinha, e que naquele tempo era terrível, porque existe muita politicagem, muito dinheiro envolvido, então, assim, por ele, infelizmente, com a morte dele, muitas coisas mudaram, regras começaram a surgir, pela própria segurança do Senna. Então, ele deixou um legado para nós e também para os pilotos que surgiram após ele e que vêm no futuro. Então, isso foi bem legal. Eu quis colocar isso porque o Senna é maravilhoso. Maravilhoso. Ele foi... Agora que eu tô mais próxima, né, da história dele, porque eu também não pude assistir, mas é o que você falou, ele deixou um legado para nós, brasileiros. Não para atletas, né? Sim. Também, mas para nós de muita perseverança. E o ano passado eu tava lá na Fórmula 1 e teve uma homenagem para ele, né, com o Hamilton. E foi um dia que choveu. Então não... Olha só. Foi muito emocionante, assim. Acho que não tinha um jeito melhor de homenagear ele. Com certeza, com a chuva, né? Isso foi incrível. Eu queria saber... Que recado você daria para as pessoas que têm um sonho audacioso como o seu, mas que têm medo do julgamento dos amigos e até mesmo da família não apoiar? O que você diria para essas pessoas? Primeiro, acredite. Assim, sonhar é de graça. E se for para sonhar, sonhe alto. Porque também o que você alcançar esteja ali perto já é maravilhoso, né? A gente não sabe da vida o que vai acontecer. Tenha fé, e não é nenhuma religiosa, tenha fé que as coisas vão acontecer e vão dar certo, e vai ser aquilo que vai ser melhor para você. E se você tiver uma rede de apoio, conte com isso e conte para essas pessoas o seu sonho. Não precisa começar e já sair contando para todo mundo, assim. Conte para aquelas pessoas que você acha que vão estar ali para te apoiar, e quando... Ai, não vai dar, você vier com um pensamento tipo, não vou conseguir, tá muito distante... Alguém vai estar lá assim, não, calma. Ninguém falou que ia ser fácil, mas vai dar sim. E ter alguém pra te motivar. Acho que isso acontece muito. Eu falo porque é o que acontece comigo. Todo dia é uma prova, assim, de meu Deus, será que eu tô fazendo a escolha certa? Mas com cada coisinha que acontece em direção a isso já é uma grande conquista. E sempre tem pessoas falando assim, não, você tá indo. Alguém te lembra ali do que você tá fazendo. Eu acho que isso é o mais importante. E se você pudesse dar um conselho para Duda de 3, 4 anos atrás, qual conselho você se daria? Acho que continue e acredite mais que tá indo. Porque eu acho que a Duda de uns 4 anos atrás, né, que era o inicinho da faculdade, ela tinha o sonho ali. Mas talvez não era um sonho tão maduro de estarei na Fórmula 1. Era, nossa, eu gosto muito da Fórmula 1, mas ainda separado da Duda psicóloga. Então, é isso que você fez e vamos fazer mais. Com certeza. E eu queria saber também sobre esses eventos. Quais são os próximos que você já está de olho para acompanhar? Primeiramente, como que você descobre? Porque tem muitas pessoas que também são fãs, que gostariam de participar. E Sim. Como que faz, primeiramente, para descobrir esses eventos? E quais são os próximos que você estará lá? O Instagram, ele ajuda muito, porque... Eles anunciam pra mim, eles veem que eu gosto muito disso e aí aparece, vai ter o WEC não sei quando, o Porsche Cup não sei quando. Então tem esses eventos, eu não tô por dentro dos calendários, mas o que me ajuda é seguir a Comissão Brasileira de Automobilismo, a feminina também, os pilotos brasileiros, né, que sempre postam alguma coisa. E agora, esse ano, eu tô iniciando no kart. Então, eu tenho muito contato com isso no momento. E aí, as pessoas vão falando as informações e a gente vai pegando. Mas, por enquanto, um evento, eu acho que estarei na WEC, que é em julho. Se não me engano, é julho. Mas, provavelmente, antes já vou estar em outro lugar, na Porsche Cup. Tudo que for aqui em São Paulo, eu consigo ir. Mas tem outros que são em outros lugares. Aí fica mais distante. E você comentou do kart. Como foi a sua primeira experiência? Quantas vezes você já foi?
Nossa, fui pouquíssimas ainda. Fui umas 3 só, mas E como final de foi a semana tem primeira? mais. Como foi a primeira? De quando você for, você me chama, porque eu adoro. Eu não Pode fico deixar. em primeiro, mas eu brinco. Não, mas esse é o pior. Você chega lá e você fala, não, eu sou iniciante, eu não vou ficar em primeiro. Mas aí você vê que você não aparece na classificação. É. Não vai dar. Mas, ai, foi muito gostoso. No começo eu tava bem receosa, né? Porque é algo novo. E como você tá pertinho do chão, por mais que você vai no máximo até 60 quilômetros por hora, parece que tá muito mais rápido, né? Sim. Então, eu fui meio receosa. Mas a terceira vez, já tava botando terror lá. Eu lembro que até um fiscal falou assim pra mim, vai devagar. E eu, não, eu tô no kart, não tem como ir devagar. Eu vou entrar na Fórmula 1, preciso sentir a emoção. Exatamente. E aí eu falo que são duas pessoas diferentes, né? A Duda psicóloga e a Duda piloto. Porque eu vou precisar de uma psicóloga pra me ajudar. Muito bom. Você conheceu outras pessoas que também estão com o mesmo sonho, que está caminhando com você, ou que já teve a oportunidade de trabalhar na Fórmula 1? Você tem esse contato? Eu conheço muito por esses grupos Sim. da Girls on Track, Girls Like Racing. Acabei de conhecer uma psicóloga também que tá querendo ir para essa área, ainda só tá na parte clínica, mas em específico da psicologia não conheço ninguém, assim. Mas escutei recentemente nessas palestras que não espere uma referência, crie você a referência. Não vamos esperar alguém estar lá pra falar, não, essa pessoa conseguiu, então eu também consigo. Não, vamos se enfiar. Em algum lugar a gente vai parar, né? Sim. Aonde a gente vai descobrindo. Sim, com certeza. E quais cursos você, agora você se formou, mas quais cursos você acredita que é necessário para ajudar ainda mais a ingressar nessa área? Na psicologia do esporte tem vários, né? Pós-graduação, já fiz alguns também. Quais você fez? Eu fiz um que é do professor João Kozak, que foi muito bom. É uma pós-graduação, na duração de 1 ano. Também eu participo de um grupo de pesquisa em psicologia do esporte e neurociências na Unicamp, que é maravilhoso, e porque tem muitos profissionais da educação física, então a gente aprende de outro lado, né? De outra perspectiva. Mas eu acho que o automobilismo ainda me falta descobrir cursos para me ajudar nessa área. Essas palestras tem me ajudado bastante, porque é uma palestra muito para engenheiros, assim, engenheiras, né? Então, eu consigo perceber por um outro lado. Eu vejo mais os aspectos psicológicos, mas vendo ali tudo que os pilotos têm que enfrentar. A pressão da equipe também, porque não é só os pilotos que sofrem, né? É a equipe. Nossa, eu morro de dó do pessoal do pit stop. Porque se eles fazem errado, gente... Se demora 3 segundos. Calma aí, deixa eu assinar a carta aqui de demissão. Demorou pra colocar o pneu. Não, é uma pressão muito grande, assim. E você não tem muitas chances pra fazer isso, né? Você tem 1, 2 vezes na prova. Sim. Então, a equipe também precisa. Mas eu tô nesses grupos que me ajudam a conhecer coisas novas, né? Então, é muito importante. Você falou muito dos mecânicos, do box ali na hora, e não tem praticamente nenhuma mulher, e quando tem, ela tá muito no bastidor para cuidando de outras coisas. Você acredita que não ter mulher é porque não tem a força física na hora, ou porque realmente ainda é um esporte muito masculino e de fato vai continuar assim? Quando eu falo de parte da mecânica. Uhum. Eu acho que já tá mudando, assim, realmente. Não lembro de uma equipe que eu vi uma mulher ali da mecânica. Mas temos engenheiras agora de estratégia. Conheci uma chefe de equipe que ela é da Ferrari, mas é de outra modalidade do automobilismo. Então, quando elas falam, você fica, me conte tudo, assim, como você chegou aí, né? Porque realmente é um caminho que está sendo trilhado. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais. Até esses projetos servem justamente para isso, para cada vez mais. E eu não sei dizer em relação à parte física, porque eu não sei qual seria a parte física ali dos mecânicos. Envolve muito carro, mas eu acho que envolve muita técnica. Com certeza. Mas não é do meu conhecimento. Eu só acho que estamos adentrando mais ainda.
Sim. nesse esporte. E qual foi a história que você ouviu que foi mais impressionante ou impactante ou até emocionante de pessoas que você conversou, como você disse? Eu falei que conheci uma engenheira. Teve alguma história que até hoje você lembra nitidamente que você poderia nos contar? Eu acho que essa semana eu escutei essa chefe da equipe, chama Ana, da Ferrari. E assim, é uma história inspiradora porque ela conta que foram oportunidades. Ela não se via ali. Ela foi para os Estados Unidos, fez um curso, começou a trabalhar na área automotiva, mas não como esporte. E aí ela conheceu o chefe dela hoje em dia. E o chefe foi acreditando no trabalho dela e foi dando oportunidades. Até que hoje ele é o chefe dela e ela é chefe de uma equipe, né? Uma mulher lá. E aí ela falou muitas coisas, assim, muito interessantes de como a gente pode agir no sentido de ser proativa a todo momento, fazer tarefas que não são nossas, porque sempre tem alguém observando, como é a nossa postura. Entender que se você quer estar no automobilismo, tem que gostar muito, porque é um trabalho que você tem que abrir mão de algumas coisas, assim. Não é que você tem que abrir mão de por exemplo, família, mas é diferente, a pessoa tem que entender ali que o seu ritmo é outro, né? Viagens, o pessoal que acompanha, né? Os staffs. Viagem, o fuso horário, chega a tá cansado. Então é uma outra rotina. E ela fala tudo isso e aí eu fiquei tipo, uau, as coisas vão acontecendo. Não era o que ela esperava. E hoje ela tá lá e ela é apaixonada, assim. Então, acho que foi uma história muito bonita. A Érica, que também é uma engenheira, é linda a história dela também, que ela conta cada passo ali que ela foi entrando. E como ela entrou na Fórmula 4 como algo assim, que não era a função dela. Ela era engenheira, mas ela tava lá para contar parafusos. E que hoje em dia, assim, vai perguntar alguma coisa para ela, ela sabe cada parte do carro. Então, também me mostrou que leva um tempo, né? As coisas não acontecem tão rápidas. E eu acho que é isso, ter essa perseverança. Sim. Além dessas mulheres que você conheceu, ouviu a história, você também chegou a conhecer algum engenheiro ou mecânico que você teve essa oportunidade de conversar e ouviu o outro lado também? Sim, eu conheci. E depois eu posso até te falar. O nome dele é Marcelo. E ele tava dando aula de dados, né? De kart. Ele trabalha com, se eu não me engano, com a Stock Car. Não muda, assim. Não tem essa questão de gênero. É um trabalho difícil pros dois lados, Sim. né? Então, mas é a história dele? Era muito... De novo, vem com essa parte de começar de baixo, tipo, ir pro kart, ir crescendo, ir ganhando espaço. Então, é isso. Eu acho que a história de todo mundo volta nisso, de ir passo a passo e continuar, assim. Sim. E você acredita que você... Vamos falar aí um pouco do futuro. Ninguém sabe do futuro, mas a gente vai falar. Se você fosse hoje, por exemplo... Surgiu uma oportunidade em algum país para você trabalhar. Qual você escolheria e por quê? Acho que Inglaterra ou Itália, né? Que são os países que é muito forte em relação ao automobilismo. Ali, a Itália produz muito conhecimento sobre isso. E a Inglaterra também tem. Tanto é que temos muitos pilotos britânicos no grid e eles produzem muitos engenheiros e mecânicos lá. Então, acho que são os países que têm esse foco ainda. Mas qualquer um que me chamar, eu tô indo. A malinha já tá pronta, tem um cachorro, o cachorro vai, tem que saber disso. E vamos. Então, já sabem, hein? Ela tá preparada, só ligar que ela vai. Ligar. Tô indo. Tem um Lulu, gente, ele late, mas ele é bonitinho, vai dar tudo certo. Como que você se vê daqui 5 anos? Eu acho que eu já me vejo dentro desse espaço, né? De forma, assim, significativa. Pretendo, sim, ir pra fora, isso já é um sonho meu. Então, já me vejo lá fora. E também já me vejo indo construir uma família, né? Mas já?
Calma aí, desculpa, quantos você tem? 23. 23, já tá pensando... Não, pense na família... Olha, já tô confundindo. Pense no seu futuro, pense na sua carreira e depois você pensa em construir uma família. Aí a sua família é seu dog, pronto. Não, é uma família que me dá trabalho. Mas é pra ter tudo, né? É só a gente dar uma divisão. 5 anos, né? 5 anos você vai estar tão novinha. 7. 28. Eu não posso falar nada. Quem sou eu? Até derrubei. Comecei a namorar com 19 anos. Porque o seu sonho, né? Igual você falou, que muda muito a rotina, né? Você vai viajar. Imagina, você trabalhando na Fórmula 1, você vai ter que acompanhar os pilotos. Ou, se for particular, ainda assim, você tem que ficar... Tá disponível no fuso deles, Exato. Ou até mesmo lá com eles, né? Porque se for, por exemplo, um atendimento que eles preferem que seja pessoalmente... né, do que online, né, dependendo de onde eles estiverem, então você vai ter que acompanhar. Então, não tô falando pra você não ter, não é isso. É que eu tô falando assim, focar na carreira primeiro e depois na família. Eu só tô jogando pro universo. Sim. Se acontecer, vai acontecer. Sim. Você acredita que as pessoas que também têm o mesmo sonho que você, elas primeiro devem começar com os cursos, com os eventos igual você fez, mas você acredita que o mais importante nesta área, além do conhecimento, é o network? É conhecer as pessoas? Com porque é aí que funciona? Com certeza. Se eu pudesse dar um conselho, é networking. Às vezes você nem precisa do conhecimento. Você conhecer pessoas te dá muitas oportunidades, assim. Por isso que é importante você também falar o que você quer, né? Eu falei, não conte pra todo mundo seu sonho. Mas tenta perceber ali a pessoa certa que você pode contar. Porque ajuda. Eu tenho vários exemplos de ir falando, eu quero trabalhar com automobilismo. Eu conheço essa pessoa. É isso, muita gente tem conhecimento, mas não conhece as pessoas. E aí não consegue criar oportunidades, né? Porque muito é algo criado, as pessoas vão nos ajudando, né? De alguma forma ou de outra, é sempre uma troca, né? Há algo que a gente tem que oferecer também. Mas o networking, pra mim, é o melhor. Você acredita que para essa sua área, especificamente, também, além de network, né, conhecer as pessoas certas, tem que ter um pouco de sorte, tem que ter bastante sorte? Sim, eu gosto de pensar na sorte, mas a minha família fala muito algo que é divulgado, que é a sorte nos encontra trabalhando, né? Então, é algo que a gente precisa criar também, de certa forma. Mas eu acredito sim que a gente vai estar no lugar certo, na hora certa, e vai acontecer alguma coisa certa, que aí vai dar tudo certo, que seria a sorte. Com certeza, eu também acredito nisso, que a sorte ou as pessoas, elas só vão chegar em você se você começar a fazer alguma coisa, a construir alguma coisa para si mesmo. Porque ficar sentado esperando que as coisas apareçam na sua vida não vai acontecer. Não vai. Porque não tem como você esperar, por exemplo, ficar milionário olhando pro teto. Não, quem sabe aí um dinheiro, né, cai aqui numa mala na minha janela. Não. Ou o sonho mesmo de entrar numa carreira. Existe esforço para que você consiga. É claro que você conhecendo pessoas, você tendo conhecimento, vai ajudar ainda mais. Mas o que eu quero dizer é que você vai construir o seu sonho através do seu próprio esforço e dedicação, não tem outro jeito. Eu acredito que é isso que faz você também se aproximar de pessoas certas, porque se você também não tem um conhecimento, a pessoa certa às vezes vai falar, nossa, tá bom, nem sabe de nada que tá falando, vamos pro próximo. Nossa, sério, você fez isso, você conheceu tal pessoa, e aí você também se torna interessante a quem tá ali te ouvindo. Então eu acredito que isso é muito importante. Hoje, se você pudesse entrevistar qualquer piloto, eu provavelmente já tenho essa resposta na minha cabeça, mas eu vou fazer também. Quem você entrevistaria hoje? Tem que ser só um. Porque pode ser até 3, vai. Tá, 3. Tá bom. O Leclerc, com certeza. Sabia! E o que Tá, vai, depois eu vou fazer outra pergunta. Tá bom. O Hamilton, com certeza também. Sim. E o Max Verstappen, com certeza também.
E o que você perguntaria pro Leclerc? Muito, eu acho, de como que ele fez pra passar dos acontecimentos difíceis, né? Ele perdeu muitas pessoas ao longo da vida dele, inclusive o pai dele. E aí, dias após, ele ia lá e ganhava uma corrida, né? Qual foi o mecanismo que ele utilizou pra passar por isso? Acho que eu gostaria muito de entender essa parte, porque eu acho que ele tem um trabalho mental muito forte, embora eu acho que se ele quiser me contratar, estou aqui. Mas e em outros momentos também ele é um pouco impaciente, assim, e ele mesmo fala isso. Mas em questão de lidar com essas emoções, né, de coisas externas, não me aparenta que ele leva pra corrida, né, as coisas que acontecem fora. Então acho que perguntaria muito sobre isso. E pro Hamilton e pro Verstappen e aí, como vocês fazem pra tá no topo? E manter, né? Porque os dois mantêm. E talvez agora o Hamilton mostre mais ainda que não acabou, né? Sim. O fogo, que ele tá ali ainda pra lutar. O Verstappen também, você ia perguntar isso. Sim. E com essa nova, né, jornada agora que vai começar as novas competições de novo. Agora, né, o Hamilton na Ferrari. Você perguntaria como que ele faz para se manter no topo? Para os dois seria a pergunta... As duas perguntas seriam iguais. Seriam. Uma pergunta seria igual para os dois. Acho que seriam, assim. São pessoas totalmente diferentes, Sim. né? A história de vida também, né? O Hamilton também foi muito difícil no começo. Sim. E é isso que é interessante, escutar a história de vida das pessoas, porque daí a gente consegue ver como elas enfrentaram os desafios, né? E nós, da psicologia, é uma forma da gente estar ali ajudando também, encontrando mecanismos que eles mesmos usaram pra gente conseguir auxiliar. Mas, embora os dois sejam muito diferentes e têm conquistas diferentes na carreira, eu acho que eles têm, os três, na verdade, um foco, um hiperfoco, assim, na corrida. O Leclerc ainda não tem o resultado, mas ele demonstra esse pensamento, né? E cada um tem uma história. O Max também teve uma história. Ele é muito conhecido pela mídia de uma forma, mas a própria Mariana Becker falou que não é bem assim, que ele Mas como? É uma pessoa... Porque ele é visto como uma pessoa muito fria, muito rude, né? O Verstappen. Nas mídias, isso, o Verstappen. E que até os pilotos falam, não, ele é uma pessoa super tranquila, assim. Ele tá ali pra correr, mas eu acho que ele só não tolera a mídia mais mesmo. na dele, né? Assim, eu vejo de fato isso nos campeonatos, na corrida, até quando ele ganha. De fato, eles são diferentes. Não tem como, por exemplo, o Hamilton, dá pra nítido, né? Ele fica feliz, ele fala com todo mundo. Mas é isso, não tem como comparar um piloto com o outro, sendo que são pessoas diferentes, com sentimentos e histórias diferentes. Sim. E aí, quando você fala do Verstappen, eu noto isso, que ele é muito na dele. Independente se ele ganha ou se ele não ganha, ele é a mesma pessoa, tem ali a mesma aparência de... É isso. Aí lá pega o champanhe, espalha e dá um sorrisinho. Tá bom, vamos embora agora. Vamos melhorar, vamos treinar que eu tenho simulador. Vamos que já deu, já tô cansado, já tivemos que fazer o que precisava. Sim. Então, o Hamilton não, né? Ele já é o tipo de pessoa que vai lá, fala com todo mundo. E é nítido quando ele perde. Porque todo mundo, na mídia, comenta que é uma beleza, né? Fala, nossa, ele ficou chateado, ele ficou triste. Porque ele realmente se fecha muito. Uhum. Então, dá pra ver nitidamente essas duas figuras. Só que aí, você falando, né? O Verstappen, não, ele ganhando ou perdendo, ele continua igual. Diferente do Hamilton, né? É lógico, né? O Leclerc também muda. É óbvio, né? A gente fazendo você com kart, a gente não vai ficar feliz se perder. Ah, não fica. Eu que não tenho experiência nenhuma, falei, gente, isso aqui é muito difícil pra mim, não dá. É difícil a questão de... Você quer competir, você nem sabe andar e você já tá, não, quero chegar em primeiro, porque eu consigo. Então, realmente, vivenciar o kart é um pontinho na experiência desses pilotos, né? Sim, e você venceu na terceira quando você foi? Não. Você ficou em qual rank? 8º. Não tem problema, eu também... Mas eu dei uma das melhores voltas de...
então, isso é bom. Eu tava rápida. Mas vai ficar cada vez melhor. Nada como a prática, porque, né, os pilotos, eles já falam isso pra nós também, né? Tem que praticar muito, como tudo na vida, pra você se tornar um profissional. Exatamente. Então, em todos os âmbitos, né? Sim. Até no treinamento mental. É um treino. Não é de uma hora pra outra. É um processo. As pessoas nos procuram, assim, procuram psicólogos, Sim. né? Quando tá tudo transbordando. E tá bom, a gente tá ali pra ajudar vocês. Mas eu falo que o nosso trabalho é muito antes, né? É todo um processo para que você não chegue naquele transbordamento. Mas também entendo que cada um tem sua fase. E os pilotos, eles treinam desde pequenininhos, né? Como que a gente compara a nossa história com a deles? Não tem nem como. Eles já nascem e vai pro kart. Exatamente. Falar em bebê, teve um menino que, putz, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele treinava desde muito novinho e com 8 anos, infelizmente, teve um acidente de kart e morreu. Se não me engano, da França, Estados Unidos, não lembro, americano. Não vi essa história. E ele era um dos melhores ali junto com as crianças da idade dele. E ele se via já na Fórmula 1, assim, tão novinho. E era muito bom, assim. Se deixasse eu e ele, com certeza ele ia me passar umas 3 vezes e eu ia ainda estar na primeira rodada ali na volta. Mas, né, ele teve acidente, infelizmente. E aí muitos que eu vi no comentário criticavam os pais, falando, obrigaram um menino de 8 anos, como pode uma criança de 8 anos fazer kart, sendo que é perigoso? E aí eles falam, não, mas o meu filho já teve a influência, né, desde pequeno, e ele amava fazer isso. Então eu vejo que quando o menino tava ganhando vários campeonatos, nossa, os pais são os melhores. Mas aí, infelizmente, é óbvio, aconteceu essa fatalidade e não necessariamente é culpa, assim, do pai e da mãe, né? Infelizmente aconteceu. Então, como que você vê isso, você sendo uma psicóloga? Isso foi uma opinião minha, né? E dos comentários que eu vi desse caso recente. Mas o que você enxerga sendo, né? Falando agora, a Duda profissional como psicóloga. Eu espero que os pais não tenham lido esses comentários, né? Porque a gente não sabe qual é o motivo da criança estar ali. Às vezes era a vontade dela mesmo, né? Sim. Não só dos pais. E receber esse tipo de crítica num momento tão doloroso, assim, é muito difícil. Porque pode levar isso... Eles podem internalizar como, foi culpa nossa. Sim. A gente que colocou ele lá, né? Agora, eu acho que cada pai cria de um filho de um jeito, vai colocar no esporte, não vai. Eu acho que a gente só vai lidando com o que aparece, assim. Não tem como falar, não coloque filhos no kart. Gente, pode acontecer fatalidades em qualquer ambiente, a qualquer momento, com qualquer idade, né? Então, tudo bem, se você puder evitar, é uma coisa. Mas ninguém ali ia pensar que ia acontecer esse acidente, né? Até porque existe muitos campeonatos, é um esporte que ele é muito noticiado, né? Então a gente não vê muito sobre isso. Sim. E cada vez mais tá ficando seguro devido a essas fatalidades, né? Então eu acho que a gente lida com o que vem depois, né? Por exemplo, o Verstappen era um que falava que ele tinha que ser o melhor ali no kart, né? Aquilo era uma pressão pra ele e várias vezes ele solta alguma coisa do passado dele que a gente fica, ai meu Deus, será que era a melhor escolha? Mas aí entra em várias discussões, falam, né? Mas ele não pode falar nada, porque hoje ele é bom, então é graças a isso. Ou, nossa, essa criação foi muito rígida, não sei o quê. Mas a gente lida com o que tem agora. Agora ele tá bom, tá ganhando, ele tá bem com isso? Então tá bom. Então vamos seguir o barco. Se começar a perder, ou porque o ano passado foi muito na garra, né? Porque carro mesmo ele não tinha. E aquilo balançar com ele, ok, então a gente trabalha com isso. Então, eu acho que nós, psicólogos, a gente se molda ali, né? Sim, com certeza. Você acredita que quando começar a surgir mais psicólogos para ajudar os pilotos, o que você acredita que mudaria para a equipe, para um contexto geral da Fórmula 1? Para a psicologia mudaria bastante, porque muito trabalho psicológico já acontece.
mas não vem de psicólogos, vem de treinadores que assumem outras funções ali, né? Ou coach. Então, para psicologia isso mudaria, né? E maior reconhecimento para nossa área. Agora, para as equipes, é difícil dizer pontualmente, porque é um trabalho multidisciplinar. Então, são vários fatores ali que dependem. Mas com certeza, coisas mudam. O jeito de pensar, o jeito de reagir a frustrações, a motivação. E isso é uma coisa que vai influenciando toda a equipe, né? Uma pessoa vai influenciar os demais. Até mesmo um piloto, ele tá ali com vários mecânicos que estão, engenheiros tentando fazer de tudo para ele ter o melhor carro do mundo. Se ele tá com um alto astral, né? Com um pensamento otimista, com uma alta motivação, falar, não tá dando certo, mas a gente vai fazer dar certo. Isso muda o pensamento, a forma de ver da equipe, né? Então, eu acho que a gente muda um pontinho e aí esse pontinho vai se espalhando, assim. E você acredita que as pessoas que querem trabalhar na Fórmula 1, principalmente como psicólogo, a primeira coisa que tem que aprender é o inglês e outros idiomas, ou você acredita que o inglês já é suficiente para que consiga ingressar? Porque você disse que fala um pouquinho italiano, mas também está fazendo aula de francês, né? Então, pode explicar um pouco quantos anos você começou a estudar inglês e também por que você também começou a fazer francês ou italiano, para a gente entender um pouco? Eu comecei a estudar inglês bem pequenininha na escola mesmo, e aí eu continuei e fiz até o fim do meu ensino médio. O inglês, ele é a língua mais falada do paddock, né? Do mundo, mas do paddock. Todos os pilotos sabem inglês, independente se eles são americanos ou são britânicos, e são de outras nacionalidades, eles sabem inglês. Todos os engenheiros, os mecânicos e os chefes da equipe. Então, se você precisa escolher uma língua, vá para o inglês. Agora, as outras foi porque eu gosto muito de estudar línguas. Eu sinto um prazer muito grande quando eu tô visitando um país e eu consigo falar na língua da pessoa, assim. É algo muito gostoso. Qual país você visitou que você falou uma língua que não era o inglês? Eu fui pra Itália, porque eu fiz 2 semanas lá de intercâmbio para poder estudar o italiano. E aí, de lá, eu fui pra Mônaco, né? Porque queria estar lá. E aí, eu voltei de Mônaco, que eu conheci Nice ali também. Mônaco, eles falam muito italiano. Eles falam francês, mas eles falam muito italiano. Então, eu falava em italiano com eles. E como foi, assim, falar italiano? Não sei se você tinha vergonha, não falava. Não. Eu me senti o máximo. E era engraçado, porque eles tinham o cardápio em francês, que eu não entendia nada. Por isso que eu decidi aprender francês. E tinha italiano. Aí eu pedi o italiano. E aí eles, pra falar a nossa língua. Uma vez um garçom falou isso pra mim. Porque você é italiana. Eu falei, não, eu sou brasileira. Ele falou, meu Deus, mas você sabe italiano? Eu falei, eu sei, eu amo. Então foi muito gostoso. É gostoso ter essa interação. Porque as pessoas se sentem ali olhadas, né? Tipo, a pessoa veio, aprendeu nossa língua. Eu acho que o brasileiro tem muito isso. A gente sempre tenta agradar todo mundo ali, né? Os gringos vêm pra cá, a gente se esforça. A gente vai pra lá, a gente também se esforça. E o francês, porque é uma língua linda também. Eu falo assim, o futuro tá em Mônaco, porque tem muitos atletas lá. Então eu preciso saber francês. E agora eu já tô uns 2 anos estudando, mas tá difícil. Você já se considera intermediária, avançada? Não, eu me considero básica nos dois. E teria alguma frase, assim, que se você encontrasse... não o Leclerc, né? Mas se for algo... pode ser ele. Se fosse falar em francês, que é a língua do amor, não é? O que você falaria em francês? Porque, é tão lindo, né? Eu quero ouvir. É chique, né? Tem uma pessoa que fala francês aqui. O que você falaria pra ele, assim? Depois você traduz, tá? Pra gente colocar aqui, porque... Eu falo assim, je te amo, Leclerc, que é eu te adoro, né? Mas eu acho que eu falaria mais em italiano com ele, porque ele sabe mais. Você falaria uma frase assim que você acredita que seria... Essa é a oportunidade, Duda. Você vai encontrar ele, você tem que falar em segundos. O que você falaria pra ele em italiano? Jesus, eu falo bravo, bravíssimo.
Mas agora você me pegou. Preciso pensar numa frase assim. Não, qualquer coisa. Você tá finge que eu sou ele. Não, eu sei que é bem diferente, mas finge que eu sou ele. Não sei falar italiano, então. O que você falaria pra ele? Tchau. Que é um oi, né? Tchau é oi em italiano? É oi. Imagina, a pessoa tá ali, eu tô lá, né? Já pensou? Eu tô lá na Itália, aí começa a falar tchau, tchau. Mas é oi e tchau. Aí eu vou embora. Você fala no começo e no fim. Ah, é? É. Gente, que diferente. Eles falam tchau. Aí a pessoa dá tchau. Como que você fala? Se a pessoa acabou de chegar, tá falando, eu quero falar oi, a pessoa tá falando tchau e tá indo embora, como que a gente entende essa comunicação? Não, mas eu acho que se você tá chegando, ele vai falar tchau. É um cumprimento. Então ele vai falar. Aí eu vou começar a estudar, gente. Imagina. Falar tchau, vou embora e é um muito oi. gostosa, assim. E é muito parecida com o português. Então ajuda bastante. E depois ajuda pra ir no francês. Mas assim, tem que praticar. Porque eu fiquei 2 semanas lá. Aí quando eu fui pra Mônaco, eu tava sabendo falar. Mas faz 2 anos isso. Agora eu já tô assim. Não sei. Até esse final de semana eu encontrei umas amigas que eu fiz nesse intercâmbio. E o namorado de uma delas é italiano. Aí eu me arriscava, né? Aí ele me corrigia a todo momento. Eu não sabia nem falar o nome dele certo em italiano. Eu falei, ai, gente, acho que não foi muito bom esse curso, não. Vou voltar. Mas é isso. É igual as pistas, é igual o kart. A gente tem que praticar para poder aprender. Mas tem, né? Vivemos no Brasil. A gente fala português o tempo todo. Exatamente. Até para quem pratica e está estudando inglês, é difícil, porque tudo tá em português. Imagina italiano e francês, que é ainda mais difícil. Mas você vai conseguir, é isso, você tá se dedicando. Você é super nova e já tá na frente de muitas pessoas, porque você vai em evento, conhece pessoas. Não tem esse medo, esse bloqueio de ir lá e perguntar o que ela fez pra chegar lá. E isso é fundamental pra qualquer área. Mas você ter essa iniciativa desde nova de, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, e faz, já te coloca na frente de muitas pessoas que também têm o mesmo sonho. Porque não só a sua, mas assim, eu sou formada em jornalismo. Mas quando eu estava estudando, existe um monte de jornalistas que também tinha o mesmo sonho que eu não fiz, né? O meu sonho era ser uma William Bonner, né? Trabalhar né? Mas não aconteceu, tudo bem. E aí, o que aconteceu? Eu tinha esse sonho, não me deram a oportunidade, mesmo eu indo atrás, porque pode acontecer, muitas coisas nas nossas vidas mudam, por isso que a gente não sabe do futuro, mas hoje eu que me dou a minha oportunidade, hoje eu tenho um programa que é o FalaCast, né, Fala em Carreiras e Profissões, e tô muito mais feliz do que se eu estivesse apresentando o jornal lá, mas tudo bom. Então, tudo isso que eu tô falando é pra dizer que parabéns, porque Obrigada. Tudo que você está fazendo em prol da sua carreira é importantíssimo. Então, tudo que você está falando e de conselhos que você deu para as pessoas que vão assistir isso aqui é muito bacana, porque não basta você ter um sonho, você tem que ir atrás dele desde nova, igual você está fazendo, porque quando você, daqui 5 anos, estiver lá, você vai lembrar do que eu tô te falando. Pô, valeu a pena estudar francês, valeu a pena estudar italiano, porque hoje eu pratico e eu consigo falar com qualquer pessoa que está aqui nesse box hoje. Então isso é muito importante. E eu acho que o mais importante é a pessoa ali acreditar no sonho, porque é o que a gente falou sobre a sorte. Às vezes a gente não tem as oportunidades certas, às vezes cada um tá numa fase de vida também. Então, mas quando você foca isso em você, é diferente. Porque aí você que tem que fazer as coisas, você não depende dos outros. Então você vai criando os seus objetivos. E aí o que você alcançar, de novo, é seu. Porque foi você que foi atrás disso, né? E eu acho que isso pra gente é muito importante, porque nos ajuda em tudo. A chegar mais próximo do sonho. Eu não sei se vai dar certo tá na Fórmula 1, mas eu tô fazendo muito pra isso. E o que as coisas estão acontecendo agora já são coisas que eu nunca achei que iam acontecer. Então, é isso. Mira na lua e acerta as estrelas, né? É isso. Assim. Eu acredito que a melhor pessoa para acreditar é você mesmo. Independente de se outra pessoa fala que acredita ou não acredita, não importa. O que importa é o que você sente e o que você faz. Porque se a gente depender do que os outros vão falar pra nós, a gente sempre vai se manter no mesmo lugar. Sim. Porque nem sempre o que as pessoas falam é o que realmente a gente precisa ouvir.
E na verdade a gente às vezes a gente precisa filtrar e falar, cara, deixa eu seguir aqui que Sim. é isso. Então tem que tomar muito cuidado também, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, porque nem sempre aquelas que falam que é sua felicidade, que acreditam em você, realmente torce por isso. Então acredito que esse cuidado a gente tem que ter também. E hoje a gente vive numa era da tecnologia, a gente vive numa era da evolução, até mesmo para nós mulheres. Então isso é incrível, porque você tá nessa fase, assim como eu também, e eu tenho certeza que assim, do jeito que você tá, com certeza logo você vai me mandar mensagem e falar, eu entrei! E aí eu vou querer muito que você fale, me conta tudo, porque eu sou curiosa, né, jornalista, me conta, o que você falou aí? Já me Deixa, conta. a gente marca um outro FalaCast. Com Parte certeza. 2. Parte 2, para você me falar como que é trabalhar e preparar os pilotos. Vai ser incrível isso, essa retomada. Olha aqui, nossa manifestação, estamos deixando registrado. Que vai acontecer. Com certeza, eu tenho certeza disso. A gente está quase finalizando, mas eu separei uma gincana de perguntas e respostas. Ai, meu Deus. Isso não estava no roteiro. Não. Agora estou... Nunca está, porque é sempre bom ter surpresas na vida, que sejam positivas. Amém. E eu separo sempre focado na profissão. Ou na especialização de cada convidado. Então, é sempre uma brincadeira, assim, que eu faço numa jogada da sua área. E aí você vai saber o que vai acontecer agora. Tá bom. Está começando mais uma gincana de perguntas e respostas. E hoje, com a Duda, que tem esse sonho audacioso de entrar na Fórmula 1. E logo, logo vamos ver ela falando tudo de como que funciona trabalhar com grandes pilotos. Ai, meu Deus. Vou te explicar como funciona a gincana. Eu vou fazer uma pergunta e você só tem 2 opções, ou a A ou a B. E aí você responde de acordo com o que eu te passar, tá bom? Tá bom. Quem precisaria mais de terapia depois de uma corrida cheia de toques e polêmicas? O Toto Wolff tentando superar a saída do Hamilton para a Ferrari, ou o Fred Vasseur lidando com as expectativas da Ferrari com o Hamilton? Eu acho que o Toto Wolff, né? Porque, assim, eles construíram tudo juntos. E o Fred ainda tem muito o que por vir. Se você pudesse atender um desses pilotos, quem escolheria? Max Verstappen para trabalhar a paciência no rádio? Ou o Hamilton para lidar com a pressão de trazer um título de volta para a Ferrari? Nossa! Ai... Pressão para todos os lados. Pressões diferentes, né? Mas eu acho que o Max, eu gostaria muito de conversar com o Max, de entender, assim, a forma de ele pensar e... Ele é estressado no rádio mesmo. Eu acho que fazer um curso com o Max e com o Tsunoda, né? Que é outro também bastante estressado ali. Que fala... Mas agora eles vão ser multados, né? Então isso vai parar. Vamos ver, né? Subiu o sangue ali... Aí eu falei... E eu tenho até uma crítica sobre isso. É muito difícil. A pessoa tá correndo a 300 km por hora, lidando com um monte de coisas juntas, e ela só queria se expressar, sabe? Tudo bem, algo muito noticiado pro mundo inteiro. Mas eu achei algo muito rígido. Sim. Né? Às vezes não tá no nosso controle, a gente fala sem pensar. Sim. Principalmente se o técnico ou o mecânico tá falando alguma coisa e já te irrita, porque você tá concentrado, aí você manda ele ficar quieto, aí você fala alguma coisa a mais, é isso, né? Imagina, as emoções estão à flor da pele, e ainda agora, além de eles passarem por isso, eles vão ter que pensar, calma, não posso falar isso. Eles vão ter que pensar. A gente no trânsito já dá uma irritadinha. Alguém fala com a gente, calma, tô olhando o Waze. Imagina eles que estão lá correndo com um monte de coisa em risco. Eu xingo. Eu xingo, mas com a janela fechada, pra ninguém me ver. Pra dentro, assim. Falo, não, você tá doido. Aí eu xingo, né, o negócio levantadinho ali, porque não, né, hoje em dia não dá pra discutir, as pessoas estão muito loucas. Qual dessas equipes parece precisar mais de um acompanhamento psicológico urgente? Ferrari, porque a estratégia deles sempre surpreende negativamente, ou Alpine, que adora tretar com os próprios pilotos? Eu acho que ainda é Ferrari. Porque é muita expectativa e...
É isso. Como fã, eu tô desse lado de, meu Deus, vamos fazer alguma coisa. Entrega um bom carro pra eles, pelo amor de Deus. Aí você vai ter que fazer uma terapia em grupo, porque Sim. não vai ser só com o piloto. Calma aí, gente. Mecânicos, todo mundo, por favor, Vamos senta já. aqui, vamos conversar. O que tá acontecendo? Não, e eles são muito apaixonados, assim, né? Então, você vê, é diferente a energia. É verdade, né? Se você tivesse que ajudar um desses pilotos a lidar com a pressão, quem seria seu paciente VIP? Charles Leclerc, que sofre com as chamadas da Ferrari. Box. Box, já tem até meme com isso. Ou o Oscar Piastri, que tenta se afirmar como líder da McLaren. Essa é difícil também. Os dois? Você acredita que ajudaria esses dois pilotos? Não daria pela questão ética, mas eu gostaria. Verdade. Porque, foi difícil pro Oscar o ano passado. Assim, Sim, ele verdade. tava muito bem e ter que ficar ali em segundo por causa do Lando foi uma coisa difícil. Espero que isso não tenha afetado ele negativamente, né? Que esse ano ele venha com garra aí. Talvez ele, então. Porque também Leclerc seria um pouco antiético, porque tem todo o lado fã, daí eu ia falar, É verdade. né? Ele não, aí vai Piastri. O que seria mais difícil de tratar na terapia? Um engenheiro da Ferrari explicando a estratégia ou um piloto ouvindo que precisa confiar no plano sem explicação? O segundo, né? O piloto ouvindo no meio da pista. Tipo, confia e vai. Você fica, como? O carro não tá indo. Como que eu vou? Não, confia, vai. Vai dar bom. Tamo vendo aqui. Aí Então, fica tipo, não, mas eu tô vivenciando, não tá dando certo. E pior que acontece, né? O carro às vezes começa a dar uma engasgada, falhada. Gente, não tá dando. Não, vai que dá. Vai que dá. Vai, eu confio no plano. Nossa, aí que eles vão ter que se segurar pra não xingar. Nossa. Qual desses momentos exigiria mais terapia para superar? George Russell tentando pedir desculpas depois de um acidente polêmico ou o Norris vendo a McLaren errar na estratégia mais uma vez? Qual que é a pergunta inicial? De qual é mais desses difícil? momentos exigiria mais terapia para superar? É que eu acho que o Norris precisa de outros tipos, né? Da largada, da estratégia, do companheiro de equipe que também tava andando bem. Então, acho que o Norris. Ou seja, Norris, você precisa de uma terapia completa. Mas ele já faz, né? O Sim, Norris, pra nós, Ele anunciou que faz. foi muito criticado. Mas, assim, eu achei ótimo da parte dele. Acho que é algo que a gente tem que falar sim. E, gente, é uma grande inspiração, porque a gente se inspira nos atletas. Sim, Então, a gente vê um atleta que a gente gosta, as pessoas começam a olhar de forma diferente, né? sim, com certeza. E do fato dele ter falado e ter acontecido essas críticas, ele foi a pessoa que, no meio deles, a dar os primeiros passos. Sim. Essa iniciativa é muito importante para incentivar os colegas que estão ali, que fala, cara, a gente realmente trabalha com uma pressão absurda. Fora os treinamentos, que eu já vi, assim, nos vídeos. É muito forte, não é um treinamento que a gente vai na academia, lá pega uns pezinhos. Não, eles ficam horas ali. Diferente, É muito diferente, é muito pesado, então... O pescoço, quem treina o pescoço, gente? Exato, por isso que eles ficam... Você pode até explicar para as pessoas que não entendem por que eles têm que fazer esse treinamento para que mantenha a estabilidade, porque fica tão grosso, né, com o tempo, assim, os pescoços Sim. deles. Porque eles têm que treinar muito por causa da força gravitacional que acontece no carro, né? Como a velocidade é muito alta, a força G é muito alta ali também. Então, para acidente, e o nosso pescoço tá ligado com todo o resto do nosso corpo, né? Então, ela é a parte mais importante que a gente tem. Então, por isso, quanto mais forte, é menos lesão. Você vê os acidentes assim, aí você vai ver não sei quantas forças Gs, e aí isso significa o quanto de peso o piloto sofreu no impacto, né? E é muito, assim, é absurdo. Então, por isso que eles treinam bastante, pra proteger ali. Sim, com certeza. Por isso, tem muitas pessoas que falam que não entendem. Mas por que... né? Porque não vê, né, o treinamento, assim, não mostram... Tem uma questão disso muito interessante. As pessoas normalmente consideram um jogador de futebol muito mais atleta do que um piloto de Fórmula 1, porque como eles estão no carro todos protegidos, eles não conseguem ver o esforço físico. Então fala assim, eles só ficam andando de carro 2 horas, num calor intenso, numa velocidade a 300 por hora, tranquilo.
Mas todos fazem esforço. É que um jogador de futebol, você consegue ver ele suando, ele cansado, é diferente. Sim. No entanto, que quando eles estão dentro do carro, até mesmo no calor intenso, e até mesmo quando não tá calor, eles sentem muito calor, porque eles estão todo protegidos com macacão. Sim. E eles perdem muita caloria, Muita. pode perder até quilos, porque eles suam muito ali, Sim. porque a tensão já gera aquela situação de esforço, né? Não é só ali tá dentro do carro, né? Aquela tensão também gera. Então, é porque é diferente mesmo, né? A gente tá vendo ali um atleta correr e o outro dentro do carro, mas assim, é muito diferente, igual você falou. É muito. E eles... se você for no kart, você vai perceber eu fui. que você perde... Tipo, se você chega a perder 1 quilo, 2 quilos, eles perdem muito mais que isso. Com assim. certeza, com certeza. Quando eu fico tensa lá, eu só... Porque assim, eu não sei no que você foi, mas quando eu fui falar assim, olha, não bate no colega que vocês podem voar e pode ter um acidente feio. Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, meu Deus, será que pode acontecer alguma coisa grave? Aí eu morro de medo, mas eu já bati e girei. Eu também já bati, foi alguém da família, pelo menos. Aí a pessoa me desculpou depois. Então, não, falar, no almoço você falou isso, agora você vai ver, eu vou me vingar. É bom, né? Marcar com a família, gostei. É bom. Gostei. É um jeito diferente de lidar ali com os conflitos. Eu gostei, sabia? Marca. Maravilha. Acabei agendando agora. Bom dia, família. Vamos lá. Deixa eu chamar só as pessoas que eu não gosto. Maravilhosa. A gente praticamente já tá finalizando. Eu quero agradecer a sua presença. Foi ótimo ouvir a sua trajetória, a sua coragem. E isso é incrível saber que uma mulher corajosa como você tem esse sonho de ingressar na Fórmula 1 e com certeza você vai ingressar. Eu espero muito te ver ainda me falando como que foi pra gente poder fazer a segunda tomada aqui do Fala, que acho que será maravilhoso. E eu torço muito para que você faça todos os seus sonhos se realizarem, até mesmo na Fórmula 1, junto com família, com cachorros, filhos, enfim. E é isso, eu fico feliz novamente, agradeço a oportunidade de conhecer você e obrigada novamente. Eu que agradeço, Fabi. Agradeço por você confiar em mim, por você conversar comigo. Desde o primeiro momento me senti muito acolhida. E obrigada por tudo. Foi uma delícia estar aqui conversar. Foi meu primeiro podcast, então eu estava um pouquinho nervosa. Mas eu acho que fluiu tudo bem. Bom, qualquer coisa estou aqui. Adoro falar sobre psicologia, sobre esporte e muito mais sobre automobilismo. Então conte comigo também. E se vemos por aí. Vamos combinar um kart. Vamos, com certeza. É só me falar que eu vou. Eu também. Marcou, já tô lá. Maravilha. Aí, ó, já pensou, gente? Aí depois eu vou postar quem ganhou a corrida. Aí vai ficar eu e ela lá nos últimos. Mas o que importa é a brincadeira. Exatamente. Aí sai, preciso de um psicólogo. Fiquei triste. Maravilha. Obrigada, pessoal.